A Ferrari SF25 é um carro mediano que não tem pontos fortes nem fracos. E é por isso que não a vimos triunfar em nenhuma pista este ano. Ao contrário, vemos a Red Bull que vai bem nas pistas com baixo desgaste, a Mercedes vai bem quando o asfalto tem uma temperatura mais fria ou quando a pista está escorregadia. A McLaren, por outro lado, se destaca nas pistas de alto carregamento aerodinâmico. E é por isso que vimos a Ferrari ter dificuldades este ano, porque é um carro que não está alinhado nem de um lado nem do outro. Mas em qual pista a Ferrari pode se destacar este ano? Como Gunther Steiner se posicionou sobre Hamilton? Mas, acima de tudo, Binotto contratou engenheiros importantes da Ferrari para a Audi? Como o budget cap vai mudar no próximo ano? Agora, vamos responder a essas perguntas. Antes, porém, não se esqueça de deixar um like e se inscrever e ativar as notificações. Dito isso, vamos começar imediatamente. Paradoxalmente, o fato de a Ferrari não ir bem em um determinado tipo de pista pode ser um sinal de maturidade. A Ferrari escolheu evoluir conceitualmente o carro para algo mais constante e versátil. Os pilotos reclamam menos de instabilidade aerodinâmica. O problema é que esse caminho começa com anos de atraso. McLaren e Red Bull já haviam feito escolhas técnicas vencedoras com uma arquitetura de suspensão pull rod na dianteira, que é uma filosofia aerodinâmica agressiva, mas com enormes margens de crescimento. A Ferrari fez bem em revolucionar o projeto 2025, mas fez isso tarde. É claro que a SF25 funciona melhor com calor. Em Baku, a temperatura da pista caiu cerca de 6 graus entre FP2 e qualificação e o vento aumentou. O resultado é que a Ferrari, assim como a McLaren, perdeu competitividade, enquanto a Red Bull e, sobretudo, a Mercedes deram um salto à frente. Já havia acontecido em Silverstone, se vocês se lembram, onde no sábado a temperatura caiu mais de 10 graus e o Cavallino sofreu. Isso revela uma janela de uso muito estreita. Basta sair das condições ideais e o carro se torna imprevisível. É provável que a gestão da altura do solo force soluções mecânicas extremas e que a SF25 seja mais vulnerável às mudanças ambientais do que deveria ser um monoposto de efeito solo bem equilibrado. Não é apenas um problema de filosofia aerodinâmica. As escolhas de configuração não estão dando resultado. Em Baku, tanto Leclerc quanto Hamilton admitiram ter escolhido o caminho errado na configuração. A Ferrari escolheu na sexta-feira uma asa traseira descarregada que, com mais vento e menos temperatura, se revelou penalizante. Situações semelhantes foram vistas também em Monza e Silverstone. Começa-se com um stop e volta-se atrás durante a corrida. Ao contrário, em Zandvoort tiveram que corrigir uma base muito distante do ideal, sinal de um departamento de engenharia de pista que tem dificuldade em extrair o máximo do pacote e interpretar as evoluções da pista. A Red Bull, nesse aspecto, deu um enorme passo à frente. A capacidade de traduzir dados e feedback em escolhas concretas e rápidas é um dos motivos de sua vantagem. A SF25, portanto, nasce com a ideia de melhorar o ritmo de corrida em relação ao passado e em stints longos, de fato, é mais constante e gentil com os pneus. Mas essa vantagem muitas vezes não se traduz em qualificação, onde é necessário grip extra imediato. A Ferrari tem dificuldade em aquecer o pneu novo na hora certa. Em Imola e Baku, em pistas complicadas de interpretar e com compostos delicados, a C5 e a C6, a diferença foi visível. E é um sinal de que o problema é reconhecido. Durante a temporada, foram introduzidos novos dutos de freios dianteiros para gerenciar melhor as temperaturas dos pneus. É um primeiro passo, mas o caminho para alcançar McLaren e Red Bull nessa área ainda é longo. Na Fórmula 1, não basta um bom projeto, é necessário a capacidade de fazê-lo render na pista. Pensemos, por exemplo, na Red Bull quando pensou na RB19. Ela a fez rodar alta para permitir mais liberdade de configuração. A Ferrari, em 2025, mudou para dirigibilidade e estabilidade, mas ainda precisa aprimorar o processo que leva os dados de Maranello a se traduzir em desempenho concreto nos finais de semana de corrida. E aqui entra em jogo Loic Serra, ex-Mercedes e agora chefe de performance na Ferrari. 2026 será o primeiro verdadeiro teste de sua visão e será importante unir projeto e engenharia de pista. Ter um carro fácil de configurar e previsível em condições variáveis será fundamental. Para conseguir isso, porém, é necessária também uma cultura interna. É preciso reconhecer os limites sem minimizá-los, analisar os erros e construir continuidade técnica futura sem viver de finais de semana bons e isolados. Em resumo, na minha opinião, a Ferrari está finalmente buscando coerência e continuidade, mas ainda paga por escolhas tardias e uma execução pouco precisa na pista. A SF25 é mais equilibrada e menos histérica em relação ao passado, mas falta a capacidade de reagir a variáveis como clima, pista e pneus. Se realmente quiser voltar a vencer, Maranello deve acelerar esse processo, reduzir a sensibilidade ambiental, fortalecer a ponte de dados entre fábrica e circuito e crescer na leitura do final de semana corrida após corrida. A direção é correta, mas a diferença com McLaren e Red Bull continua evidente, e enquanto não se preencher o elo fraco entre projeto e configuração, as sextas-feiras de campeões permanecerão apenas uma ilusão. E então, onde a Ferrari pode disputar o segundo lugar no campeonato de construtores? Quais são, daqui para frente, as pistas mais favoráveis para a vermelha?
visto que dissemos antes, vai bem nas pistas com temperaturas mais quentes, onde há também mais gripe, e onde há uma pista menos escorregadia, e sobretudo onde as condições não mudam de sexta a domingo, como aconteceu em Baku. Vamos dar um pequeno passo atrás. Qual é a diferença mais marcante entre a Mercedes V16 e a Ferrari SF25? Existe uma diferença. A Mercedes tem uma traseira mais sólida e previsível, e isso após ter retornado a uma geometria de suspensão traseira mais estável. Depois que fizeram a mudança na suspensão traseira em Imola, que levou ao sucesso no Canadá, mas então perceberam o erro e deram passos atrás. A Ferrari, por outro lado, fez modificações antes da pausa de verão, após a Bélgica, que deram sinais positivos, mas então a Ferrari perdeu a janela certa de configuração. Em Baku, a tração foi um problema evidente, e no quesito pneus os dois mundos são opostos. A SF25 sofre com climas frios, enquanto a Mercedes prefere temperaturas baixas e pode aproveitá-las também em Las Vegas, que dissemos que no papel é uma pista favorável à Ferrari, mas devido às temperaturas mais baixas, correndo à noite, pode ser favorável à Mercedes. Ao contrário, pistas quentes e lentas como Singapura podem ser mais amigas da Ferrari, desde que a configuração esteja correta. Portanto, atenção para a Ferrari em Singapura, Qatar e Abu Dhabi, que são as principais chances porque há um calor mais intenso, há curvas médio-lentas e a gestão dos pneus é favorável. Se a Ferrari conseguir encontrar estabilidade de configuração e um bom ritmo de corrida, pode ganhar pontos pesados sobre a Mercedes nessas pistas. As corridas de sprint podem ser um bônus, pontos extras e menos tempo para as rivais recalibrarem a configuração. México e Las Vegas permanecem armadilhas porque a Mercedes continua favorita, especialmente em Las Vegas, mas a Ferrari pode esperar por um desgaste dos pneus da Mercedes, que sabemos que sofre com esse ponto, e os erros de equilíbrio devido às altas altitudes e à gestão térmica. Austin é um terreno neutro. Quem ler melhor o traçado fará a diferença. Enfim, a Ferrari não está fora de jogo, mas deve ser cirúrgica na análise da configuração. Não há margem para erros de interpretação no fim de semana. A SF25 deve ser perfeita, e se não aproveitar ao máximo seus pontos fortes que são o calor, preparação no simulador, as corridas de sprint, a gestão dos pneus, corre o risco de ter dificuldades. Mas também precisamos falar dos carros efeito solo, porque vimos nas últimas corridas asas traseiras cada vez mais descarregadas que, no entanto, tornam as ultrapassagens mais difíceis. Vamos ver o porquê. Em Baku, vimos um dado que não passou despercebido. Houve pouquíssimas ultrapassagens e longas filas de monopostos presos em trenzinhos de DRS, um fenómeno que não diz respeito apenas ao Azerbaijão, mas que está sendo visto cada vez mais nesta temporada. O problema surge justamente dos regulamentos introduzidos em 2022 para favorecer os duelos. O objetivo era criar carros mais limpos aerodinamicamente, com menos ar sujo e a possibilidade de seguir de perto quem está à frente. No início funcionou, mas com o desenvolvimento técnico dos últimos 3 anos, as equipes encontraram novos margens que estão trazendo a situação de volta. De facto, a maior parte da carga aerodinâmica vem do fundo, não mais das asas, e por isso todas as equipes podem descarregar cada vez mais as asas traseiras. O resultado é que os monopostos são mais eficientes, têm mais velocidade na reta, mas também menos efeito de esteira e um DRS muito menos incisivo. Isso foi visto em Baku. A diferença com o DRS desligado era mínima. Quem estava à frente do trenzinho DRS podia se defender mesmo sem usar o DRS. Isso porque as asas são menores e o DRS é cada vez mais neutro. E o que fará a FIA para modificar essa situação? Em 2026 não haverá mais o DRS tradicional, mas haverá aerodinâmica ativa com os flaps da asa dianteira e da asa traseira que são móveis. Um novo modo de overhead que dará mais potência para atacar e também poderão ser alongadas as zonas de DRS. Jonathan Whitley na Sauber também confirmou. Com esses carros em Baku, precisaríamos de um DRS mais longo para ver ultrapassagens. O que estamos vendo é um efeito colateral natural. As equipes exploraram cada brecha regulatória e hoje os carros efeito solo são mais rápidos e mais eficientes do que o previsto. Mas essa eficiência tem um preço. Menos turbulência, mas também menos arrasto e DRS despotenciado. O resultado são corridas mais estáticas, especialmente onde a reta não é infinita ou onde os pneus não degradam. A FIA sabe disso e já está trabalhando em soluções para 2026, mas enquanto isso devemos nos acostumar com trenzinhos e manobras mais difíceis, exceto em circuitos particularmente favoráveis e com alto desgaste dos pneus. Vamos fazer uma pequena pausa também nos testes em Mugello e ver como estão progredindo, porque há pequenos problemas devido ao mau tempo. O primeiro dia de testes em Mugello foi condicionado pelo clima. No circuito toscano, a Ferrari está avançando no desenvolvimento dos compostos mais duros que entrarão em uso a partir de 2026, utilizando os Mulcar fornecidos pelas equipes de Fórmula 1. Na pista entraram os 2 As guiados por Esteban Ocon e Oliver Biermann. Os pilotos trabalharam com uma versão modificada do monoposto atual, adaptada para montar os protótipos de pneus do futuro. Ocon completou 40 voltas, marcando o melhor tempo do dia em 1:21.943. Também vimos condições difíceis pela manhã, o que levou a Pirelli a utilizar as novas soluções intermediárias de 2026 em um circuito particularmente desafiador como Mugello.
Com esse pneu, Bjarman fez 30 voltas parando o cronómetro em 1:34, 3:81 e também desceram à pista Leclerc e Guanyu Zhou com a SF25 derivada Mulcar para coletar dados e feedback oficial para a Pirelli. Mas não apenas coletar, também dados importantes sobre o carro com diferentes configurações. E agora quero fazer uma pausa com vocês sobre Binotto, o trabalho que ele está fazendo para levar alguns engenheiros da Ferrari para a Audi. Já vimos a perda de Lars Schmidt e Wolf Zimmermann, e precisamos ver também como muda o teto orçamentário para a Audi. O próprio Federico Lodi, responsável pela divisão financeira da FIA, confirmou que a Fórmula 1 está em ótima saúde económica e que, graças a esse cenário, algumas exceções direcionadas são possíveis. Entre elas, destaca-se a concedida à Audi, que terá um limite de gastos mais alto que os outros times. O teto orçamentário subirá de 202 milhões de dólares para 215 milhões de dólares. Sabemos que o custo do trabalho na Suíça é efetivamente mais alto, mas não a ponto de justificar um bônus tão generoso. Fala-se de um aumento de 35% a 40% em relação à concorrência. Na prática, isso é um enorme sucesso político para uma marca que não tem problemas de orçamento, mas agora pode dispor de maior margem de desenvolvimento. E quem está liderando essas manobras é justamente Mattia Binotto, ex-chefe de equipe da Ferrari, hoje diretor de operações e diretor técnico da Audi, além de responsável pelo desenvolvimento nas fábricas de Inkwell, Newburgh e no novo centro técnico britânico. Em Maranello, ele foi acusado de ter pouca influência nos corredores da FIA e da Fórmula 1. Mas desde que passou para a Audi, está obtendo resultados concretos nas mesas que importam. Uma mudança de imagem clara, e veremos quais serão as vantagens que a Audi obterá na Fórmula 1 em seu primeiro ano, em 2026. E o contraste é inevitável porque lembramos que, no passado recente, a Ferrari sofreu golpes pesados sem conseguir se defender. O famoso acordo de liquidação com a FIA em 2020, que a relegou a 2 anos de anonimato devido ao motor supostamente ilegal de 2019. A Diretiva Técnica TD039 de 2022, que, para conter o porpoising, acabou cortando um dos pontos mais fortes da F1 75 da Ferrari e, de forma mais geral, a ausência da alta administração italiana nos momentos cruciais, como a reunião dos construtores no Bahrein. O caso diz muito não apenas sobre Binotto, mas sobre a cultura da Ferrari. Em Maranello, muitas vezes tende-se a culpar os gerentes da vez sem enfrentar um problema mais profundo: a falta de uma estratégia política forte e contínua nas mesas da FIA e da Fórmula 1. A Audi acabou de chegar e já obtém concessões económicas que podem fazer a diferença no desenvolvimento do futuro monoposto em 2026. A Ferrari, por outro lado, continua a sofrer decisões que a penalizam. E talvez a questão não fosse Binotto incapaz, mas um sistema que em Maranello não apoia quem deveria fazer política e proteger os interesses da equipe. E é uma mensagem clara: se a Ferrari quer realmente voltar a vencer, além do carro, precisa também de peso fora da pista. Enfim, essa exceção foi concedida à Audi porque o custo do trabalho na Suíça é em média 35% a 45% mais alto. Esse teto orçamentário mais alto é realmente suficiente para justificar a despesa. Até porque sabemos que a Audi tem, de qualquer forma, 3 sedes, uma na Suíça, uma na Alemanha e uma na Grã-Bretanha. A Audi poderá investir um pouco mais em comparação com os concorrentes, mantendo-se formalmente dentro dos limites. E isso é um fato. Poderá concentrar mais recursos técnicos na Inglaterra e na Alemanha em comparação com a Suíça, mantendo a Suíça como polo para justificar o orçamento extra que recebe. Sabemos também que nem todos os salários estão incluídos no teto orçamentário. De fato, os 3 salários mais altos de cada equipe, dirigentes ou técnicos de ponta e compensações dos pilotos, não estarão incluídos no teto orçamentário. É uma escolha que permite, mais uma vez, uma certa liberdade às grandes marcas para garantir os melhores talentos sem violar os limites financeiros. Ter uma exceção no primeiro ano significa que a Audi está realmente jogando bem nas mesas da FIA e da FOM. Os alemães têm uma influência diferente em comparação com outras equipes. A Ferrari e as outras equipes, mesmo com base na Inglaterra, penso, por exemplo, na McLaren, olham com desconfiança para esse bónus Suíça. É um precedente importante que pode contar quando os regulamentos de 2026 ainda estiverem em fase de teste. Por isso, me parece um orçamento um pouco exagerado o que é concedido à Audi em comparação com as outras equipes. Faz sentido aumentar o teto orçamentário para 215 milhões no total para as diferentes equipes, visto que a inflação aumentou desde 2021, quando o teto orçamentário inicial foi aprovado. Mas aumentar o teto orçamentário para a própria Audi, com uma exceção apenas para eles, me parece exagerado. Mas estou curioso para saber o que vocês também pensam. Última coisa, precisamos falar sobre o Crash Gatt e Bernie Ecclestone que interveio. Quase 10 anos após sua saída da liderança da Fórmula 1, Bernie Ecclestone completará 95 anos no próximo dia 24 de outubro e volta ao centro da cena por um dos casos mais controversos da história recente, o Crash Gatt de Singapura 2008. O ex-supremo do Circus respondeu com força a Felipe Massa, que levou a FIA e a Fórmula 1 ao tribunal, alegando que a ilegalidade da Renault, com o acidente intencional de Nelson Piquet Jr., teria falsificado o Mundial daquele ano, depois vencido por Lewis Hamilton. Entrevistado após Massa ter reaberto o caso em vista do processo que se abrirá em outubro em Londres, Ecclestone quis esclarecer sua posição.
não havia maneira de mudar ou anular o resultado daquela corrida. Não existiam normas que o permitissem. Max Mosley, então presidente da FIA, sabia que não havia provas suficientes para intervir. Nunca dissemos para encobrir tudo, mas apenas que a situação era negativa para a imagem da Fórmula 1. O caso reacendeu-se há 2 anos, quando em uma entrevista Ecclestone parecia admitir que sabia antecipadamente do plano da Renault e não agiu junto com Mosley, para evitar um escândalo que poderia ter prejudicado a Fórmula 1. Agora, porém, o ex-chefe minimiza essa versão e fala de um mal-entendido. Aquilo era uma entrevista para um jornalista alemão que não falava bem inglês e tomava notas. Depois, alguém na Inglaterra retomou aquelas frases. Eu nem me lembrava de ter feito aquela maldita entrevista até que os advogados a trouxeram à tona. Meus advogados e os da FIA não entendem como isso pode ter sido admitido no tribunal. O caso do Krasgat nunca foi completamente arquivado na memória coletiva. Aquele acidente artificial de Piquet Jr. permitiu que Fernando Alonso vencesse em Singapura e, segundo Massa, mudou a dinâmica do Mundial de 2008, comprometendo suas chances de título com a Ferrari. Hoje, o brasileiro pede uma indenização e uma espécie de reconhecimento oficial do dano sofrido. Ecclestone, no entanto, distancia-se da ideia de um encobrimento e destaca que na época a FIA não tinha instrumentos legais para anular uma corrida já disputada. Este caso demonstra como a Fórmula 1 mudou no plano político e legal. Hoje há regras mais claras para situações extraordinárias, mas em 2008 a Federação não tinha margem para reescrever uma classificação. Além de quem tenha razão entre Massa e Ecclestone, a impressão é que a batalha legal dificilmente levará a uma reviravolta histórica. Massa foca principalmente em um reconhecimento moral e uma indenização económica, mas cancelar ou modificar o resultado do Mundial de 2008 parece pouco realista. No entanto, é interessante como, aos 95 anos e longe da gestão da Fórmula 1, Bernie ainda consegue ser uma figura capaz de mover discussões e abrir frentes delicadas para a imagem do circus. Deixem-me saber a sua opinião nos comentários. Como sempre, lembro-vos de deixar um like, inscrever-se e ativar as notificações. Aqui da Rasta é tudo. Nos vemos em um próximo vídeo.